E aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rota 242. Eu sou o Guilherme Pancini e aqui está a minha querida colega de mesa de programa, Larissa Dosani. Tudo bem, Lari? Tudo bem, amigo, contigo? Bom, eu tô ótimo e eu tô muito ansioso pro programa de hoje. Eu acho que vai ser um programa assim muito esclarecedor, né? Sobre um assunto tanto quanto polêmico, assim, nessa parte. É um assunto bem difícil, né? Isso. Muita gente tem muitos questionamentos, né? E questionamentos assim bem... Como é que a gente pode falar? Bem profundos, né? Porque bem profundos. Muito pouco se fala sobre isso no âmbito da igreja, né? Bom, então vou deixar que o nosso convidado se apresente, né? O senhor pode falar. Olá a todos, Larissa, Guilherme, obrigado pelo convite. Meu nome é Kelson Mota, conhecido como professor Kelson. Professor Kelson. Sou Kelson Mota, sou professor da Universidade Federal do Amazonas, já há uns 32 anos. Rapaz, bastante tempo, Pouquinho né? tempo, né? Já faz bastante tempo. Eu acho que eu sou o decano hoje em dia. Não tenho certeza do meu departamento. Trabalho na área de físico-química, na área de mecânica quântica molecular e crente no Senhor Jesus Cristo. Amém. Isso mesmo. Bom, isso então mesmo. o nosso tema, né, do podcast de hoje vai ser multiverso, né? Esse questionamento do fato, se existe outros universos, né? Se Deus criou só um. Isso é um tema bem amplo, né, Lari? Mas acho que antes da gente começar, né? Uma das perguntas aqui que é bem frequente, né? O seu tempo de conversão, como é que foi, sim. né? O senhor é casado? Olha, estamos em 2023, então 33 anos de convertido no Senhor. Eu era ateu antes, não nasci na igreja, minha família não é evangélica. Eu acho que só tem eu da minha família de evangélicos, se eu não me engano. Nossa. Não sei se tem mais alguém. Mas há 33 anos me converti numa igreja japonesa. Não foi exatamente numa igreja comum, uma igreja evangélica japonesa. Mas foi fora daqui de Manaus, foi aqui em Manaus mesmo? Aqui em Manaus. Nossa. Aqui em Manaus. Num acampamento, por sinal, de jovens que me convidaram, meus alunos me convidaram. Eu acabei caindo numa igreja estranha, falando japonês. Bem diferente, né? O senhor fala japonês? Alguma coisinha. Alguma coisinha. Alguma coisinha. Fiz curso de japonês, dá para me virar alguma coisa. Mas, e aí o Senhor acabou me encontrando ali, né? Me dando da sua graça num ambiente que eu nunca poderia imaginar. Eu acho que eu não queria para uma igreja evangélica, muito menos uma igreja japonesa. Japonesa evangélica, né? Então, o Senhor Deus, ele tem um senso de humor único dele, né? E é uma história engraçada, grande, mas para nós. Se quiser contar um pouquinho, a gente... Vixe, não. A história é grande, tem que ter Vai um programa só. Programa só para isso. Conversões estranhas. Olha. A gente pode ver isso. Eu sou casado com uma Nikkei, por sinal, também é uma japonesa. Tenho 2 filhas, recém-saída da adolescência, uma com 20, outra com 18, uma na faculdade, outra estudando para entrar na faculdade. 3 gatos. É isso. Então pode começar, né, Guilherme? Vamos começar então com as perguntas aqui. Eu acho que vamos começar aqui pela primeira pergunta que a gente separou. A gente sabe que muitas pessoas, né, fora desse âmbito, desse universo que a gente frequenta, que é de igreja, né, de crente, muitas pessoas eles não têm esse pensamento de que que o universo foi feito por mãos divinas, né? Só que das maiores coisas assim que me deixam intrigados mesmo é como uma pessoa que, por exemplo, não acredita na criação por um Deus, como é que ela justifica, né? Como é que ela tira isso da cabeça dela, um universo tão perfeito ter surgido assim do acaso? Aí eu queria perguntar para o senhor, o que embasa principalmente uma pessoa que pensa desse jeito? Olha, Guilherme, essa é uma pergunta bem direta para mim, porque eu já vivi esse lado. Eu passei uns 22 anos da minha vida basicamente como ateu, se é que eu posso dizer que a infância está dentro do meio. Quem não crê em Deus vai encontrar quaisquer razões
para embrasar a sua descrença, ou melhor dizer, a sua fé no nada. Então, não é necessário, vamos dizer, um motivo lógico, um motivo racional, científico, para dizer assim, olha, esse universo todo foi criado puramente ao acaso. Na verdade, cientificamente falando, nós não temos nenhuma base para descrer na existência de Deus. É uma coisa interessante. A ciência ela não prova Deus não existe, mas também ela não consegue trazer, do ponto de vista puramente pessoal, razões para que a gente diga assim, Deus de fato existe. Não tem um consenso, né? Isso é muito engraçado, porque essas pessoas geralmente elas falam, né? Ah, eu acredito nos fatos, na realidade, mas... É bobagem. É bobagem, porque boa parte dos fatos apontam para uma causa inteligente. Isso que é mais interessante. Como ateu, como ex-ateu, posso dizer o seguinte: você vive dentro do ateísmo o tempo inteiro dizendo para você, Deus não existe, sobrenatural não existe, milagres não existe, o transcendental não existe, só existe o aqui, o agora, a matéria, o eu. E isso é algo que avilta nós mesmos, porque nós somos seres criados à imagem de um Deus que nos fez seres morais, seres com propósitos, seres pensantes. E quando nós dizemos assim, não há Deus, também não há o além, não há o sobrenatural e não há um propósito. Não há um propósito pelo qual eu estou aqui, eu sou fruto de um acaso. E isso é algo que contraria a nossa própria experiência pessoal. Então, quando você diz assim, não há Deus, você tenta encontrar alguma base na ciência, a ciência não vai te dar essa base. Você vai encontrar discursos cientificistas de pessoas que saem da ciência e querem trazer uma ideologia de que Deus não existe. E aí a pessoa compra essa ideologia, mas a partir do momento que ela faz isso, ela sabe que aquilo avilta a sua própria pessoa. Ela nunca está em paz. Se você disser assim, olha, eu conheço ateu que ele está em paz com o seu ateísmo, ele não está. E se ele está na verdade, tão massacrado pelas evidências contrárias, vazia, né? Que ele não quer pensar naquilo ali. É isso mesmo. O coração dessa pessoa realmente está... É como o pastor mesmo fala, né? Às vezes a pessoa ela insiste tanto naquilo, né, que o coração dela se endurece, né? Se torna como pedra. E isso é uma coisa que a gente até vê naquelas ilustraçõezinhas, né? Quando a gente vai fazer evangelismo, por exemplo, que, por exemplo, no seu coração tem um espacinho que só Jesus completa, né? Sempre tem essas ilustrações. E já aproveitando, né, essa parte desse pensamento errôneo, né, sobre a criação do universo, a gente sabe que uma das teorias mais aceitas é a do Big Bang, né? O que o senhor pode falar sobre isso, né? Dê a sua breve opinião. Aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando nós falamos teoria do Big Bang, na verdade não é a teoria do Big Bang, existe o modelo padrão. Big Bang, a gente, quando fala de Big Bang, a gente fala de uma explosão inicial, o início de tudo. Na verdade, a teoria do Big Bang é até meio estranha. Existe um modelo padrão. Nesse modelo padrão, se diz o seguinte: em algum momento do passado, houve uma singularidade. O que é uma singularidade? Aí eles vão dizer assim, é um momento do espaço-tempo, né, em que as leis da física não se aplicam. Traduzindo de linguagem, assim, nós não sabemos o que estava acontecendo ali. Se não se aplicam as leis da física, do tempo e do espaço, então, na verdade, eu não sei nada. Mas como na ciência a gente não gosta de dizer isso, nós não sabemos de nada, aí diz assim, houve uma singularidade, um ponto singular de densidade infinita, e esse ponto explodiu. Desse ponto... Nesse quesito, você tem que ter mais fé para acreditar, né, nisso do que a própria criação. É até engraçado, né? A gente ouvir assim, é uma coisa assim, do nada há uma explosão, e dessa explosão toda a matéria, toda a energia, o tempo e o espaço são formados. Daí em diante, aí você tem N maneiras de explicar esse desenvolvimento universal. Então esse é o modelo padrão. Esse modelo é o mais aceito atualmente. Aceito, como a gente diz assim,
de maneira geral, pela inteligência acadêmica. Essa é a ideia. É o que é explicado nas escolas, né? Sim. É o que é ensinado. Agora lá. a gente tem que tomar cuidado. O modelo padrão, ele aponta para uma realidade que é bíblica, que a gente não pode negar. Isso que é legal. Também. Qual é o legal? Houve um início para esse universo. Até ser formado o modelo padrão, com a ideia do Big Bang, sempre se teve a ideia que o universo era eterno, porque se o universo é eterno, ele nunca foi criado, então não tem Deus na jogada. E quando começaram as primeiras evidências que o universo tinha um início, isso criou um problema dentro da ciência, um problema na academia. Porque muitos cientistas na época disseram assim, isso é bobagem, vamos cortar essa história, porque isso está parecendo coisa de Bíblia. E foi um desses autores, desses cientistas, que chocosamente cunhou o termo Big Bang. Na verdade, esse termo era um termo chocoso, para diminuir a ideia, né, de que houve o início. Então, se por um lado a ideia do Big Bang é a ideia esquisita, tudo estava num ponto singular e dali saiu tudo que é completamente esquisito, por outro lado, há um início. Com certeza. E o único livro que vai falar que há um início para todas as coisas é a Bíblia. Então a gente tem que tomar cuidado só quando a gente fala do Big Bang. Se por um lado não faz sentido nenhum, todo o tempo, espaço, matéria e energia está num ponto infinitesimal singular, onde nada ali se aplica e depois dali surge tudo, e é uma coisa que contraria alguns ditames básicos da ciência. Por outro lado, houve o início. Aí é legal. Agora, pensando dessa forma, né, a gente até para analisar mesmo, né? Tem que tomar cuidado com isso, porque eu já encontrei crentes assim, Big Bang é do diabo, tal, não sei o que. Você disse assim, mas peraí, o modelo padrão, ele pode estar cheio de furos ali, tá? Mas tem um que ele não está. Teve o início. E nesse início a gente não sabe se foi uma explosão ou não. Quem cunhou essa história do Big Bang, eu estou tentando lembrar aqui o cientista, acho que Hoylix, acho que criou essa ideia, ele fez isso para tirar um sarro dos crentes. Na época teve uma frase famosa, ele disse assim, a ciência tem 300 anos de idade, a gente escalou o cume da ciência e agora... E isso foi quando a teoria do Big Bang surgiu. Agora que a gente chegou no cume da sabedoria, do conhecimento científico, a gente encontra um monte de teólogos sentados dizendo assim, viu como teve início? Então foi uma coisa engraçada. E aí a gente tem que tomar cuidado. Então, por um lado, sim, eu acredito que houve início. Eu acredito que a ciência ela mostra, e nós temos provas de que o universo teve um início. Se ele teve um início, antes ele não era. E se ele não era antes, ele não pode ter se criado do nada. Alguém criou. Então, para mim, o Big Bang, nesse aspecto, ele é belíssimo. Ele aponta para o início, e o início a partir do nada. Porque quando o cara diz assim, é uma singularidade, ponto infinitesimal, o que ele não está querendo dizer assim, do nada as coisas surgiram. E é algo bíblico para nós. Né? É verdade. Agora, por outro lado, a gente está cheio de problemas na teoria do modelo padrão, ou vulgarmente chamado teoria do Big Bang. Tem muito problema. Muito problema. Porque a gente não, querendo ou não, a gente passa por essa fase de desconhecimento, né, na escola e tudo mais, e depois você deixa pra lá, né? Então, quando alguma pessoa vem te perguntar ou confrontar, muitas das vezes você não sabe responder, né? E principalmente, olha, na minha fase da escola e tudo mais, do ensino médio, que é a fase que o Guilherme vai entrar agora, a gente tinha muito isso, muitos amigos ateus e que queriam saber, porque eu já era crente, né? Que queriam saber e eu realmente não sabia explicar, né? E aí perguntavam e questionavam, e aí tinha que ir para a palavra, porque senão a gente não sabia responder. E aí é muito importante a gente saber, né? Tanto um lado quanto o outro, para poder realmente ter um pensamento e poder explicar para essas pessoas. Sim. O problema maior para mim da teoria do modelo padrão, como a explosão inicial, é que existe algumas leis na física que elas corroboram para a dificuldade de um universo bem formado. Entre elas, a segunda lei da termodinâmica vai dizer que tudo tende para o caos. Tudo vai para a desordem. Qualquer sistema físico, espontaneamente, vai se direcionar no sentido da desordem.
Ora, se eu tenho uma grande explosão inicial e há uma inflação imediata e a criação de tempo, espaço, energia e matéria, quando eu inflo isso daqui, as coisas não vão ficar juntas. As coisas vão, na verdade, se dispersar. E essa dispersão, ela é em todas as direções. E aí, se isso é verdade e as leis ali são criadas nessa grande explosão inicial, a segunda lei já estava lá. Então, na verdade, não deveria ter um universo totalmente ordenado como nós temos, muito bem ajustado. Correto seria o contrário, uma coisa desordenada. Então, são coisas que nós não sabemos explicar. Claro que dentro do discurso da ciência, dentro do modelo padrão, tem várias outras coisas que eles vão dizer assim, olha, não é só a segunda lei que está ali, tem outras forças interagindo. Mas aí você começa a dizer, tá, ok, como é que formou a estrela, como é que formou o planeta, como é que gerou tudo isso daí? Então, cada explicação que se dá para essas megaestruturas, há quase que uma necessidade de você ter fé para aceitar alguns modelos de criação. Então, é muito complicado você fechar os olhos e dizer assim, olha, esse modelo é maravilhoso. Agora, ele tem algumas coisas com a palavra de Deus, né? Tem a criação ali, de tudo tem um início. A coisa mais legal do modelo padrão, apesar de ter um monte de erro, é que no início, dentro do modelo padrão, é o seguinte, tudo estava num ponto diminuto, na infinitesimal. Então a gravidade ali era infinita praticamente. Aquilo explode, mas a gravidade é tão grande, que nada sai dali pelos próximos 300 mil anos. A gente diz ali que estavam em trevas gravitacionais. Qual é a primeira coisa que o modelo padrão prevê que sai das trevas? A luz. É isso mesmo. É uma coisa muito engraçada, né? Mesmo que a teoria científica ela queira fugir de Deus, do ponto de vista qualitativo, ela não consegue fugir das Escrituras. E isso é muito engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que eles querem provar o contrário, eles não conseguem. Eles sempre acabam indo naquele looping, né? Antes da gente continuar nosso bate-papo, gente, eu infelizmente vou ter que puxar o intervalo, mas fica aí que a gente já tá voltando com o segundo bloco do nosso programa. Interessante, né? Isso aí, vai ficar mais interessante que a gente já vai entrar no assunto de multiverso. Fiquem aí, se inscrevam no canal da Constante TV, dê o like, dê o joinha. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum programa aqui do Rota 242. Te esperamos, hein? Até o próximo bloco. E aí, galera, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa aqui com o professor Kelson. O bate-papo tá legal, né, Lari? Tá bem bacana. Então você não pode sair daí que a gente já vai começar aqui, né? Vamos começar com a pergunta. Então, professor, por exemplo, eu como cristão não acredito, como o senhor falou, na teoria inicial, como é que chama? O modelo padrão. Modelo padrão. Eu não acredito no modelo padrão. Eu não acredito na teoria, né, do Big Bang por completo, né? Que como a gente falou, o Big Bang ele prova que teve um início, né, de certa forma. Então, qual seria a teoria mais aceitável, assim, para eu, como um cristão, seguir? Olha, aí a gente tem que tomar um cuidadinho. Quando fala teoria, eu imagino que você está falando da teoria científica. Se for teoria científica, aí... tem que pensar nessa questão. Porque se for assim, qual é a minha cosmovisão, aí é diferente. Melhor. Então, se a gente for pensar do ponto de vista da cosmovisão cristã, tem duas formas de nós entendermos a existência do universo. Uma delas é pelo criacionismo. Deus criou todas as coisas, como revelado nas Escrituras bíblicas. E como Deus criou todas as coisas, como revelado nas Escrituras bíblicas, isso pode ser investigado na criação. Por quê? Porque os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, quando eu estudo as obras da criação, cedo ou tarde eu vou ter que me deparar com o Criador das obras. Tá? Quando eu estudo a criação de Deus, cedo ou tarde, eu vou ter que ter um problema em relação ao Senhor da criação. Então, isso é o criacionismo. É uma maneira de você entender. Nós cristãos esposamos isso, nós fomos criados por Deus, o universo foi criado por Deus, com inteligência, com poder, de maneira maravilhosa. O universo é totalmente ajustado
há um ajuste fino nesse universo, e esse universo é sustentado por Deus. Então aí tem conversa para não acabar mais aqui de criacionismo. Agora, quando a gente fala de teoria, que foi a pergunta, você tem duas teorias. Uma nós já vimos, que é o naturalismo, que é o ateísmo. Nós vamos chamar aqui de naturalismo materialista. Não existe Deus, não existe sobrenatural, só existe matéria aqui, agora, acabou, morreu, não tem mais nada. O homem é uma coisa entre dois esquecimentos. Antes de ele nascer ele não é nada, quando ele morre ele não é nada. É uma coisa entre dois esquecimentos. Então é uma cosmovisão triste, uma cosmovisão sem esperança, sem fundamento e sem propósito. Dentro dessa cosmovisão nós temos algo que bate contra ela. E aí também é uma teoria, aí sim, se chama teoria do design inteligente. Aí a teoria do design inteligente é uma teoria, uma abordagem científica, sim, que vai dizer que todas as coisas, do ponto de vista da ciência, são melhor entendidas, são melhor estudadas se eu partir de uma causa inteligente. Então esse universo, ele passa a existir? Sim. Por um criador? Ok, vamos dizer que é o criador. Mas esse criador, ele criou todas as coisas de maneira inteligente, com um propósito. Então, quando você começa a estudar todos os fenômenos científicos, por esta causa, esses fenômenos eles mudam um pouco, né, a maneira como nós interagimos com ele. Não é um novo método científico, é uma abordagem científica. O método científico continua o mesmo, mas a maneira como eu vou olhar os sistemas, eu vou olhar a partir da premissa de que todas as coisas foram projetadas, foram criadas por uma mente inteligente. E aí sim as coisas começam a fazer sentido. A gente tem até aqui na nossa Constante TV, né, um programa que fala justamente sobre isso, né? É até o senhor que apresenta, né, professor? Por coincidência sou eu. Eu e o Dr. Jonatas, é o Crer e Pensar, né? A gente tenta falar alguma coisa, são muitos assuntos dentro de ciência. Mas o design inteligente é uma coisa interessantíssima, porque... olha aí, apareceu aí. Do Crer e Pensar. O design inteligente é uma coisa interessante, porque quando você compara o design inteligente com o criacionismo, dentro da academia acontecem coisas engraçadas. Por exemplo, o criacionismo, dentro da academia, das universidades, ele é alvo mais de zombaria, de piadinha, é coisa de crente. Mas quando entra o design inteligente, a história muda. Aí você tem discursos de ódio, você tem perseguição, você tem gente realmente gastando tempo para derrubar, para obliterar o design inteligente. Por quê? Porque o design inteligente é ciência. Vai usar métodos científicos, vai usar evidências científicas, vai dizer assim, todas as coisas foram criadas por uma mente inteligente, por um ser que criou todas elas de forma inteligente. Aí, quer dizer, agora eu estou batendo ciência. Aí bate de frente com os pensamentos contrários, né? Sim. E é interessante, porque o design inteligente tem crescido no mundo inteiro. De 1980 para cá, a quantidade de cientistas que tem aos poucos se mostrado favorável ao design inteligente, gente, é impressionante. É impressionante. Aqui no Brasil nós temos a Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Eu sou o vice-presidente. Eu sou vice-presidente dessa sociedade. Nós temos muita gente, eu acho que agora estamos chegando a quase 30 mil membros. Nossa, que bacana. De pesquisadores, eu acho que pesquisadores diretos, acho que tivemos mais de 300 pessoas que trabalham com ciência. Então é possível fazer ciência tanto na área biológica, na área de exatas, na área de humanas, a partir de uma abordagem de design inteligente. Eu conheço gente de geografia, fazendo pesquisa em geografia usando design inteligente. Biologia, eu sou da área de química, eu trabalho usando design inteligente no laboratório. Então é bem interessante. Então são essas, vamos dizer, abordagens. Para nós, eu, assim, como cristão, sou criacionista, sem dúvida nenhuma. Agora, do ponto de vista da ciência, eu sou design inteligente. São coisas diferentes, porque no design nós não falamos de Deus, nós falamos de uma causa inteligente. Nós não temos como, dentro do design, mostrar a existência de Deus, mas nós temos, dentro do design inteligente, mostrar que a causa de todas as coisas é realmente uma causa inteligente. E causa inteligente tem a ver com seres, né? Não há indício de inteligência além da inteligência de um ser formado.
Então, Sim. uma coisa aponta para a outra, É isso mesmo. de alguma forma. Bom, explicados, então a gente já pode entrar no tema em si do nosso programa de hoje, né? A gente trouxe esse tema, eu achei até engraçado o nome dele, que a gente fala muito, né, quanto jovens sobre isso, até pela cultura, né, pop, geek que a gente vê por aí. Tipo, um dia, ano passado, retrasado, não me recordo bem, lançou, né, o Spider-Man, o novo filme, né, que foi um filme assim... O Aranhaverso. Que todo adolescente, todo jovem assistiu praticamente e foi muito legal, né, eu admito. Eu assisti também. Olha aí, ó. E mostrava muito, né, sobre isso, sobre esse multiverso, a existência de diversos universos ou mais de um. Existe algum embasamento para que isso exista? Universos paralelos. Tá na moda mesmo, né? Tá O na multiverso, a Marvel principalmente, Aranhaverso e Barbieverso agora, né? Mas olha, a ideia do multiverso, ela não tem um embasamento científico. A história do multiverso é bem interessante. Em 1957, um cientista chamado, um doutorando, um aluno doutorado chamado Hugh Everett III, ele tinha que terminar sua tese física e ele tinha um problema muito grande com mecânica quântica, porque a mecânica quântica é uma área da física que acaba englobando algumas bizarrices. Eu trabalho com mecânica quântica molecular, então essa parte de geek, nerd, multiverso, a gente vive isso daí. Mas Hugh Everett, ele teve um problema que ele não conseguia explicar. Depois ele pode até explicar aqui o que seja um colapso de uma função de onda de um sistema quântico. Eita. No sistema quântico, olha que o negócio é diferente. No sistema clássico, que somos nós aqui, se eu pegar este celular e jogar, ele vai cair na mesa. Sim. Mas vamos dizer que fosse um celular quântico, não clássico. Seria possível, talvez, soltar o celular, ele poderia cair ou poderia subir. Teriam duas possibilidades diferentes. Mas em quântica pode ter muito mais possibilidades. Então, quando você descreve um sistema quântico, você descreve por uma função matemática complexa, que a gente chama de função de onda. E nessa função de onda tem outras funções de onda somadas, sobrepostas. Cada uma descreve um estado quântico. Na quântica, só um estado vai prevalecer. Mas enquanto esse estado não prevalece, todos os outros coexistem, do ponto de vista teórico. Lembra da história do gato de Schrödinger? Já viram falar? Não. O gato vivo e morto ao mesmo tempo. A ideia é mais ou menos isso daqui. Schrödinger, ele fez um experimento mental, né, e contou esse experimento para mostrar algumas bizarrices da quântica. E assim, imagina que você tem um gato colocado dentro de uma caixa. Nessa caixa tem um veneno que é ativado por um decaimento radioativo, a caixa está fechada. Aquele decaimento radioativo é quântico. Se é quântico, vários estados podem coexistir ao mesmo tempo. Pode ser que a partícula decaia, ligue o veneno, o gato morre, e pode ser que ela não decaia. Então, não aciona o veneno, o gato vive. Enquanto a caixa está fechada, o gato está vivo ou está morto. Quanticamente, Schrödinger vai dizer assim, nós temos uma superposição de estados, ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Misericórdia. Mas isso daí estamos pensando do ponto de vista da quântica. Um gato, ele não vai estar nessa superposição. O problema é que enquanto você não abrir a caixa, Você não sabe. Né? você não sabe. Ah, sim. Então a interpretação de Copenhague, que é uma interpretação mais tradicional da quântica, vai dizer assim, não, o gato está vivo ou morto. Quando nós abrimos a caixa, né, nós temos o único estado quântico. Tá, ok. O problema é que a função de onda ela é matemática. E ela tem várias somatórias de outras funções de onda. Como só uma permanece, o que aconteceu com as outras? Não existe nenhum operador matemático que cancele aquelas outras. E aí, Everett, o problema dele é o que aconteceu com os outros estados quânticos. E aí ele achou de escrever na tese dele de doutorado o seguinte, se o gato vive aqui, ele está morto no outro universo. Então, basicamente, é o multiverso. Então ele vai dizer assim, que todo estado quântico, que é composto de uma sobreposição de estados, vai haver um universo em que aquele estado vai existir.
Então, isso ficou conhecido não como multiverso, ficou conhecido como interpretação de muitos mundos. E ele defendeu o doutorado com uma ideia bizarra, estranha, e passou, por sinal. Rapaz, ele era bom de convencimento. Então, passou, e aquilo ali foi meio estranho. Por quê? Porque era uma bizarrice da quântica, então era possível. O problema é que aquilo não tinha base física no nosso universo. Na verdade, ele nem trabalhou mais depois daquilo. Ele terminou o doutorado dele e nunca mais voltou para trabalhar nessa teoria. Ele até saiu da área de física teórica. Eu acho que não era a área dele. E os cientistas da época acharam aquilo só curioso. Ficou. Ninguém nunca deu bola. Na verdade, a Everett, ele vai dizer já no finalzinho da vida dele que ele ficou meio chateado com as pessoas porque ninguém deu bola para a teoria dele. E ele morreu, acho que em 86, se eu não me engano, e ele nunca viu que a teoria da interpretação dos muitos mundos ficaria pop, como é hoje. Então, a ideia do multiverso, a interpretação de muitos mundos, é que existem infinitos universos coexistindo paralelamente com o nosso, mas a interpretação científica é que isso daí deriva de um problema de quântica. Então, todos esses universos, eles são estados quânticos paralelos que não interagem entre si. Isso é verdadeiro? Não. Não temos base para isso. Bom, professor, e como o senhor disse, você explicou, deu esse embasamento, né, científico. E como é que seria um embasamento teológico, por exemplo, sobre a não existência de um multiverso? Então a pergunta agora já é diferente, né? Cientificamente, o multiverso existe? Provavelmente não. E se existir, a gente não vai ter como saber, porque estados quânticos, eles não interagem entre si. Então, ok, nós não vamos saber se tem um aranha-verso por aí, né? Não sabemos. Agora, a questão para nós cristãos é assim, Deus poderia ter criado o multiverso? Essa é a pergunta interessante, né? Deus tem poder. Poder não falta a ele. Ele poderia, para quem criou um universo como o nosso, hiper belíssimo, maravilhoso, hiper ajustado. Em 7 dias. Em 6 dias, 7 não descansou, verdade. Né? Criar 2 não tem problema. Criar 3, criar 1000, criar infinitos universos, para o Deus Todo-Poderoso não é problema. Então, se ele poderia criar, não é o caso. A questão é, será que ele criou? Aí é outra história. Né? E aí, do ponto de vista da teologia, é possível a gente pensar nisso daí. Né? Vamos pensar assim, Deus, ele cria o universo e ele cria o multiverso. Vamos pensar agora como cientistas, vamos dizer que o Hugh Everett estava certo, Deus cria o multiverso dentro da premissa da interpretação de muitos mundos. Então, se ele cria o multiverso, tem que haver um universo primordial, né? Porque dali, para cada novo estado, vai se ramificando infinitamente. Vai ter infinitos universos e nesses infinitos universos pode acontecer qualquer coisa. Mas se Deus cria tudo e ele cria o universo primordial, ele está vendo a caixa aberta. Então, do ponto de vista de Hugh Everett, se o universo for multi, ele vai ser clássico, porque a partir do momento que Deus vê e interage, colapsa a função de onda universal. Então, já não tem. Mas isso aí é cientificamente. Agora, teologicamente, vamos pensar assim. Deus criou um multiverso e aí nós temos alguns problemas teológicos meio graves. Por quê? Se há um multiverso e Deus criou esse multiverso, e a ideia de um multiverso é que é infinitos universos, e em cada universo você tem uma infinitude de eventos que poderiam ocorrer, então, a priori, tudo poderia existir nesse multiverso. Então, você tem que aceitar a ideia de que existem muitos universos onde há seres humanos. E se há Deus, há a realidade do pecado. Então, em muitos universos, e talvez a grande maioria, ou talvez todos, se há seres humanos ou seres morais, eles pecaram. Aí olha o problema. Se isso é verdade, Deus acabou criando uma estrutura em que o mal e o pecado se tornam virtualmente infinitos. Isso contraria a santidade de Deus. Verdade. Por que nós sabemos disso? Porque a palavra de Deus diz que Deus não pode contemplar o mal.
Se nesse nosso universo ele não pode contemplar o mal no sentido de observar, ter prazer, ver aquilo, ele não criaria uma estrutura omni-universal em que tornaria o mal infinito e basicamente o que é eterno. Então, isso contraria a santidade de Deus, caso 1. Professor, mas antes da gente entrar mais a fundo nesse assunto, a gente infelizmente vai ter que puxar o intervalo de novo para o nosso último bloco, mas permaneça aí que o papo tá legal, né, Lari? A gente ainda tem muita coisa para descobrir. E ainda tem muito mais coisas para descobrir, hein? Então fique aí, fique ligadinho que nós já estamos voltando. Até mais, gente! Estamos de volta, galera, para o nosso terceiro e último bloco. Nosso bate-papo tá legal, né, Lari? Muito animado, muito interessante. Eu acho que a gente vai ter que fazer outra parte desse programa, hein? Eu também tô achando, viu? E como o professor Kelson me explicando, né? Ele começou a explicar aqui a parte teológica para a não existência de um multiverso, né? Uhum. Então, pode vamos continuar. lá. Deixa eu só fazer um breve resumo do que foi falado até agora. Do ponto de vista científico, não tem base, não tem provas de um multiverso, não tem como ver isso daí, não há como encontrar provas de um multiverso. E se Deus criou o multiverso, então a primeira coisa, do ponto de vista da quântica, quando você interage com o sistema quântico, colapsa a função de onda. Se Deus criou o multiverso, quando ele olha para o universo primordial, colapsa, o universo é clássico. Segunda questão, a ideia de um multiverso contraria a santidade de Deus, porque se há um multiverso, então a gente tem que entender que infinitos universos, aí deveria existir vida moral inteligente e, portanto, haveria a presença do pecado. Então Deus tornaria uma estrutura em que o mal seria virtualmente infinito. Basicamente isso. E aí tem o terceiro ponto. E aí o terceiro ponto é o seguinte: se Deus criou o universo, isso seria um problema em relação ao sacrifício de Cristo. Porque, veja bem, se o mal ele passa a existir em todo o multiverso, é uma coisa que contraria a santidade de Deus, como é que Deus vai expurgar esse mal? Ora, nós só temos o universo. Uma única raça nesse universo, nós aqui, nós os bonitinhos, pecamos, foi necessário a morte de Cristo para remir este povo do mal e do poder do pecado. Cristo é o próprio Filho de Deus. Isso para uma raça, imagina se fosse o multiverso inteiro caído. Não há como nós pensarmos em um sacrifício maior que o de Cristo. Então, se há um multiverso, nós temos um problema, porque para remir teria que haver maneiras diferentes de vários Cristos em mundos infinitos. E aí nós temos um problema na Bíblia, porque a Bíblia vai dizer claramente que Cristo morreu uma única vez, o justo pelos injustos. Então, ele nos deu eterna salvação. Então, do ponto de vista bíblico, só há uma morte. Já corta a questão do multiverso. Já corta. É um evento cósmico singular. A singularidade da morte de Cristo, a singularidade da redenção obtida por Cristo na cruz, necessariamente torna esse universo único na presença de Deus. E aqui é meio chato quando a gente fala de multiverso, porque a gente acaba encolhendo o nosso universo. Não, só tem um pequenininho. Gente, o universo é praticamente vasto, infinito. É infinito. O problema de multiverso é tornar algo que é grande, vasto, belíssimo, maravilhoso, uma coisa de só menos. Você vai nos filmes, um monte de universo, um mago entra num universo, sai no outro, um monte de homens-aranha para todo lado, e aí parece que a nossa realidade se torna pequena, se torna chata, se torna uma coisa de só menos. Não, Deus criou esse universo vasto, belo e singular. A morte de Cristo foi única, é um evento cósmico único. Não há outros Cristos em outros universos. Assim como a gente pode até pensar em vidas de outros planetas, não há redenção de Cristo em outros planetas, com outras raças, que tocam um pouco a ideia de multiverso. Não, a morte de Cristo é singular. A palavra de Deus diz que a criação toda geme e suporta angústias até agora, até que seja revelada a glória dos filhos de Deus.
Nós já fomos redimidos ali na cruz de Cristo. Essa redenção, ela vai se propagar no tempo e no espaço e ela vai se tornar plena, né, um pouco mais para frente ali, no final dos tempos. Mas nós já fomos redimidos em Cristo Jesus. Esse evento não permite que haja um multiverso. Do ponto de vista teológico, isso não permite o multiverso. Por mais interessante, por mais elegante, por mais legal que seja a ideia do universo, ela é muito boa para mídia, para cinema, para conversa, para gráfica novel, para gibi, mas vai parar por aí. Não vai para outro ponto. Entendi. Eu até abri aqui no meu celular, que foi um dos meus devocionais de um dia desses, 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos. O justo pelos injustos, né? Para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no espírito. E isso é muito forte, né? Isso é muito bonito, porque isso prova, isso mostra que o sacrifício de Jesus na cruz, o sacrifício dele no nosso lugar foi único e já é o suficiente pra gente, né? Sim. Já é o suficiente para nossa vida aqui na Terra. Isso é lindo. Perguntando assim, mais uma coisa, como o senhor disse sobre a teoria do design inteligente, o senhor falou que quando se levanta a teoria do design inteligente existe muita perseguição, né? Eu creio que o senhor é professor de faculdade, né? Ainda mais da área que o senhor atua, né? Essa área de química, enfim, ciências, né? O senhor deve também, né, sentir isso um pouco na pele, né? Como é que é para o senhor? Como é que é no trabalho do senhor? Se existe muito isso no meio dos professores? Olha, não são todos, tem muito professor que é extremamente profissional, muito cientista que é muito profissional, que convive com o cristão sem problema nenhum. Agora, não é um meio neutro. O meio acadêmico, sim, é um meio que é, de maneira geral, em termos do seu ambiente, contrário ao cristianismo. E aí, nesse meio, às vezes, você vai encontrar um ou outro mais exaltado, você vai encontrar colegas que, de alguma forma, batem de frente com a fé cristã. Nesses anos todos de universidade, eu já encontrei gente que queria, de todas as formas, que eu fosse exonerado, porque eu era evangélico, crente, eles diziam que era incompatível com a vida de um cientista, né? Como se não existissem cientistas cristãos, né? O que é uma bobagem, porque 70% de todos os prêmios Nobel foram dados para cristãos. Então, é o contrário, né? Os bons cientistas, os melhores cientistas, todos eram teístas. Mas existe uma propaganda, existe uma ideia, uma atitude, entre as que bom cientista, ele é completamente ateu, ele é avesso a isso. Isso é uma bobagem, isso é um mito. Isso é um mito. Então, dentro do ambiente acadêmico, sim, você vai encontrar pessoas que criam dificuldades para o cristianismo. São pessoas que às vezes batem de frente com os cristãos, que cerram as portas. Então, para um cientista cristão, nem sempre ele pode falar tudo. Nem sempre ele pode defender tudo. Muitas das vezes algumas portas são fechadas para ele dentro da academia. Há perseguições no mundo inteiro. Nós temos alguns casos bem fortes nos Estados Unidos de cientistas de primeira linha que foram retirados da universidade, foram demitidos porque eram cristãos. Aqui no Brasil nós vamos encontrar algumas coisas. Eu já sofri perseguição, tenho amigos que são cientistas famosos que já sofreram várias perseguições. Tem um caso famoso do professor Marcos Eberlin, que é um dos maiores divulgadores da ciência e um dos maiores cientistas do Brasil, premiado em todos os níveis. É um cara que foi perseguido de todo jeito. Na internet o pessoal gosta de dizer que ele é pseudocientista, né? E é interessante, porque o cara tem prêmios em todos os níveis da ciência. Então você vai encontrar, sim, existe uma estrutura anticristã dentro das academias. Agora, são todos? Não. Então, você vai encontrar muita gente que convive sem problema nenhum com cientistas cristãos, mas também não vão dar um grande apoio. Mas convive, não tem problema.
Gente, tem pessoas honestas em todas as áreas. Tem cientista que consegue estudar ciência sem crer em Deus e ser honesto dentro daquilo que é possível. A esses eu tenho certeza, cedo ou tarde, eles vão entrar numa encruzilhada em que eles vão ter que passar do estudo da criação do Senhor para o conhecimento do Senhor da criação. Essa transição não é simples. Quando você busca a ciência, você está buscando a verdade. A verdade, ela nunca vai contrariar a palavra de Deus. Cedo ou tarde, se você estiver na busca da verdade científica, se você for honesto o suficiente, você vai se deparar com um enigma em que a única resposta para ele vai ser Deus. Se não for isso, você está em trevas eternas, porque não vai ter nada que vai te dar qualquer explicação, qualquer sentido para o seu trabalho. Você vai morrer. Tudo que você fez em ciência vai acabar ali também. Isso é engraçado, né? Até eu acho assim, porque primeiro que isso muitas pessoas nem consideram como se fosse uma intolerância religiosa, né? Uxa, mas tem. Com certeza, porque a gente muito vê aí o pessoal brigando sobre intolerância em várias áreas, assim, só que quando chega no cristianismo, né, é mais uma versão, assim, sem sentido. E outra coisa é que realmente, né, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né, então se a pessoa realmente se atentar para o que é verdadeiro, né, se a pessoa se atentar qual é a verdade, ele vai ser direcionado para Cristo, né? Sim, sim. Não tem como. Isso é muito legal. Alguns cientistas encontraram a Deus quando buscavam a verdade na ciência. Então tem algumas bem interessantes. Eu fui um desses casos. Pessoas que não estavam procurando a Deus, mas encontram na beleza da criação, assim, na maravilha que são as coisas criadas, no ajuste das leis universais, assim, isso não pode ter vindo ao acaso. Isso não pode ser fruto da sorte. Tem que haver um motivo maior, tem que haver um sentido maior. E algumas dessas pessoas, às vezes, pela graça de Deus, se voltam para o Criador e conhecem a graça de Cristo. Como o senhor falou aí sobre o cientista Marcos Eberlin, lembrando, né, a gente vai ter no ano de 2024, né, uma conferência. Sim, nesse ano, gente, desse ano 2024, aqui na Igreja Batista Constantinópolis, em Manaus, nós vamos ter o primeiro congresso de design inteligente da região norte. Nós vamos ter o professor Marcos Eberlin, nós vamos ter o professor Adalto Lourenço, vamos ter, acho que o Carlos Sansakovics, o Jonatas Nunes, eu também estarei presente. Então vai ser algo único. Você que está aqui da região norte, se prepare, já marque, vai ser em setembro. Venha com a sua caravana para nós aqui em Manaus. Vai ser um evento único, maravilhoso. Só fera, Estaremos né? lá Só também. Fera da ciência. Estaremos lá, gente. Estaremos lá também para ver vocês. Professor, a gente sempre encerra, né, o nosso programa falando um pouquinho, né, com o nosso público, já que nós somos um programa jovem, nada melhor, né, do que a gente pedir para o nosso convidado dar um conselho para a juventude. E já que a gente estava tratando dessa parte de ciências, né, a gente sabe, né, que muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, acontece de ter uma aversão, né, quando houve algo do tipo, por ter esse preconceito, né, por ter esse conceito já criado na sociedade de que a ciência tem que ser inimiga do evangelho ou do meio cristão, né? O que o senhor tem a dizer para um jovem, por exemplo, que quer cursar um curso dessa área científica, por exemplo, de pesquisa, ou até mesmo que está em dúvida da sua fé por conta dessas ideologias? Pode ficar à vontade. Olha, primeira coisa, nós precisamos de cientistas cristãos. Então, se algum jovem está pensando, olha, eu quero ir para uma área de pesquisa em exatas, em biológicas, em humanas, aplicadas, sociedades aplicadas, pesquisa. Nós precisamos de cristãos. Então, a ciência ela não é contrária ao evangelho, nunca foi. A ciência ela não é contrária à fé. Ao contrário, a ciência ela aponta para Deus. A ciência bem conduzida, bem levada a cabo, ela sempre vai apontar para o Senhor. Então, se você está querendo
fazer ciência, fazer pesquisa, venha. Nós precisamos, mas venha para ser o melhor cientista possível, para ser o melhor aluno. Venha para fazer diferença. É para isso que nós queremos, nós precisamos disso. A ciência, de certa forma, ela é uma luz nas trevas da ignorância, mas o Evangelho é uma luz nas trevas do coração. E isso implica também nas trevas da ignorância. Então nós precisamos disso. De certa forma, está cada vez mais difícil encontrar jovens cristãos que aceitam o desafio de fazer um bom curso, ser o melhor na sua área, e dar bom testemunho, e seguir nesta área. Eu tenho uma que eu chamo de filha do coração, que é uma filha minha, de certa forma, do Rio Grande do Sul. Hoje em dia ela é uma das melhores cientistas da América Latina. E era uma pessoa que quase desistiu da universidade. Então, quando eu vejo ela ali, firme, dando testemunho, o marido dela, como meu filho também, um dos melhores pesquisadores hoje em dia do país, na área de engenharia de produção, assim, eu fico maravilhado. Um casal de cientistas, Alejandro e Luísa Frank, eu fico assim, maravilhado. São luz nas trevas, não se vergonhem do Evangelho. Nós precisamos disso. Então, vem fazer ciência com a gente, química, física, matemática, biologia, medicina, ali filosofia. Precisamos de cristãos em filosofia, bons cristãos, gente em todas as áreas. Então isso é algo maravilhoso. Agora, já que está falando em multiverso e muita coisa, né? Parece algo meio para nerd. Eu amo a cultura nerd. Muito antes do termo existir, eu já colecionava graphic novel. É um jovem senhor. Muito antes. Eu tenho um graphic novel da década de 80 guardado. Quando era até vergonhoso falar que você colecionava gibi. Então, toda essa parte de cinema, de multiverso, eu acho maravilhoso. Mas eu sei que isso é apenas o quê? Uma ideia midiática, algo que não tem uma base científica e não é comprovado, e teologicamente isso não é verdadeiro. Mas é algo que chama a nossa atenção e é um assunto que está na moda, que a gente pode voltar a conversar novamente. Bom, em nome do programa da Lari, eu queria agradecer o senhor aqui pela sua presença. Foi um programa, assim, um bate-papo maravilhoso, muito esclarecedor. Sim, muito conhecimento. Tenho certeza que você que está aí do outro lado da telinha gostou muito, né, do nosso programa de hoje. Não sei se vai dar, né? A gente já faz o convite, né? Pois é. Uma próxima também, já que a gente tem muito assunto ainda pra falar, né? Se o senhor quiser vir, as portas do programa estão abertas. Você acompanhe o programa que o professor Kelson apresenta. Crer também a pensar? Crer e pensar. Crer e pensar, isso. Crer e pensar, assista, fica de olho aqui na Constante TV, ou seja, um conteúdo de qualidade. E nós ficamos por aqui. Até mais. Até o próximo programa, gente. Até, galera. Até mais.